Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para falar de um tema muito interessante. Um verdadeiro mutirão para o julgamento de casos do Tribunal do Júri. É a Semana Nacional do Tribunal do Júri, que começou na segunda-feira, dia 17, e vai até 21, sexta-feira. Eu recebo o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Pedro Ranzi, que vem aqui representar o presidente, desembargador Roberto Barros. Desembargador Pedro Ranzi, muito boa noite. Boa noite, um prazer. Tudo bem? Tudo bem. Um verdadeiro mutirão para julgar os casos que são de alçada do Tribunal do Júri, ou seja, é o povo julgando as causas, julgando os crimes tentados ou consumados contra a vida. Desembargador, é uma meta do CNJ, não é isso? É a meta 4 do CNJ. Boa noite a todos que nos acompanham e a você, Alain, pelo teu programa. E é um verdadeiro mutirão. O coordenador dele é o juiz Leandro Gross. E o tribunal, essa vontade política, esse alinhamento com o Conselho Nacional de Justiça, partiu para esse planejamento em todas as comarcas, exceto Assis Brasil, realizando esses julgamentos do Tribunal de Júri. Quantos julgamentos é a meta nesses 5 dias? 56 julgamentos, salvo engano, 56 julgamentos. O que normalmente o Tribunal de Justiça faria em quanto tempo? Talvez 1 ano, 2 anos, né? Depende, em 5 dias em 1 ano? É planejamento. 1 ano e 5 dias? Planejamento, trabalho, né, organização. Lógico, tem a sinergia do MP, tem a sinergia de todos os servidores, dos advogados. Do corpo de jurados. Do corpo de jurados, que são verdadeiros juízes. Então, tudo isso é uma sinergia voltando para essa problemática. Nós sabemos que um dos maiores problemas da justiça brasileira é a morosidade, é a lentidão de todo o andamento processual, com todos os ritos processuais, com os graus de recurso. Recentemente, a sociedade brasileira criticou bastante a ideia dos embargos declaratórios, os embargos infringentes, que, enfim, tomaram conta da ação penal 470, o julgamento do mensalão. E todo o povo brasileiro passou a conhecer um pouco mais do arcabouço jurídico brasileiro. Desembargador, muita gente também se pergunta, com esse mutirão, os julgamentos são feitos também de forma correta, não há atropelo por conta da pressa? Me fale disso. O julgamento do Tribunal do Júri se inicia, né, pela fala do promotor, que sustenta, né, o libelo, depois a defesa, depois pode ter falo novamente do promotor, né, e a réplica chamada de réplica. É um julgamento dentro das normas do processo penal. Não há atropelamentos. Há, inclusive, um julgamento que em Brasileia, salvo engano, vai demorar 2 dias, porque é um processo complexo. E eu estive agora em Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, representando o senhor presidente. Eu, em Cruzeiro do Sul, vão realizar 13 julgamentos, inclusive ocupando as instalações da UFAC. Nossas instalações são pequenas, poucas. E o envolvimento dos advogados, do Ministério Público e da sociedade, dos jurados, o qual fui representar e falei, é muito importante porque esses crimes mexem com as famílias, com a sociedade, perda de uma pessoa, tentativa de perder uma pessoa, e são crimes graves. E o tribunal, então, vai julgar 59 processos, sendo melhor. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre foi um dos que mais julgaram, até o final de 2013, processos de homicídios, incluídos na meta de persecução penal da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, o ENASP. Proporcionalmente, o TJ é o que mais julgou. 60% das 30 ações da meta ENASP que tramitavam na Justiça do Estado, quando a meta foi estipulada em 2008. O que representa esses números, desembargador? Trabalho, vontade dos seus magistrados, né? Ocupando os nossos servidores também com esse envolvimento, porque tem incitar, intimar, convocar jurados, é um processo bastante complexo, não é um complexo, um juizado, é um trabalho de um tribunal de júri que é um tribunal popular, o tribunal do povo. E isso demandou muita sinergia, muito trabalho e muita força de vontade para chegar, e a vontade política do senhor presidente de executar. De executar, senão não tem vontade. E dinheiro, envolve dinheiro, movimentação de juízes, de todo mundo. O CNJ fixou uma ação batizada de Comarca ENASP?
fixou. E essa comarca é Cruzeiro do Sul. É Cruzeiro do Sul? É, por causa do Cruzeiro do Sul é diferente, é um local que envolve 5 municípios, é uma comarca grande, é uma zona eleitoral também importante, que é outra questão. E é uma zona que é um lugar que acontece, com esses espaços físicos, acontece muitos demandas. Então, o Cruzeiro do Sul, pela sua geopolítica, vamos dizer, situação geográfica, ela foi escolhida para esse evento. Nós chegamos a de 13 julgamentos. 13 julgamentos. 13 julgamentos estão programados. São esses que estão programados para Cruzeiro do Sul. E como estão sendo as ações nos municípios? Está dando normalidade. Houve julgamentos em Feijó e Tarauacá, que é onde eu estive, e dos mais, Sena Madureira eu passei também. Hoje está dando normalidade, e vejo que quando há vontade política, como eu falei anteriormente, há o julgamento. Temos dados aqui de hoje, né, dados agora de hoje mesmo, agora à tarde, e nós já julgamos 26 processos dos 59 previstos. Né? E hoje tem dois né? cancelados e estão em julgamentos, inclusive em Acrelândia, Chapuri, essas coisas todos esses municípios. O senhor acredita que esse tipo de estratégia sendo levada a cabo em outras oportunidades durante o ano, 2, 3 vezes por ano, esse tipo de estratégia pode tornar a justiça brasileira mais célere e mais cidadã? Sim, nós temos a Justiça do Acre, é uma das justiças mais enxutas. Nós temos hoje todo o nosso processo é digital, nós não trabalhamos mais com papel do judicial, né? E pode. Nós temos no nosso calendário, nossa lei, que os julgamentos do Tribunal de Júri são em março e outubro. Mas esses movimentos feitos com arregimentar as pessoas para essas campanhas é dar resposta à sociedade espera. E porque quando o julgamento demora muito para ser julgado, quando os crimes, aqueles casos daquele acidente lá em São Paulo, que já faz 20 anos, demorou muito, naquele caso Carandiru. Então a resposta tem que ser imediata, que a memória das testemunhas, das presenças das pessoas estão ainda vivas, e a resposta será mais justa possível. Sexta-feira é o prazo final, a meta é atingir 59 julgamentos. Corpo de jurados é bem assistido nesse processo todo? Razoavelmente assistidos, inclusive tem uma coisa interessante, São José é amanhã, né? Dia 19, né? Eu acho que é hoje, né? Hoje, dia 19. Que é feriado em Tarauacá. E foram convocados os jurados, que feriado, é um santo glorificado e assistido, mas os jurados de Tarauacá compreenderam que estava acima da festividade, esse compromisso. O dever cívico. E entenderam e compareceram lá no julgamento. Então, hoje, quarta-feira, é feriado. Mesmo com feriado, estavam lá o corpo de jurados. O povo presente, a sociedade dando resposta. Porque quem julga é a sociedade. sociedade. No Tribunal do Júri, quem decide é a sociedade. Exatamente. Desembargador, foi um prazer. Quero parabenizá-lo pela ação, parabenizar também o desembargador Roberto Barros, presidente, o corregedor, o desembargador Pedro Ranzi. E qual é a grande mensagem dessa ação, desembargador? Acreditar na justiça, e a justiça tem que dar a resposta à sociedade. E isso eu penso que, com agilidade, com muita justeza, com julgar dentro dos parâmetros legais, e a sociedade sempre espera a resposta da justiça, que a justiça tem que ser justa. E dentro de um prazo razoável do processo, da razoabilidade do processo, e nós temos que dar essa resposta à sociedade. E quando a sociedade julga o caso do Tribunal do Júri, é mais importante porque envolve o cidadão, ele vai dar a resposta. Só para a gente finalizar aqui, às vezes o cidadão está nos assistindo e diz, poxa, mas o meu caso não foi escolhido. Como é feita essa triagem, desembargador? Veja bem, dentro dos processos, se tivesse embargos, recursos e tudo mais. O caso já tem que estar preparado para julgamento, porque dependendo de algum processo de perícia, que é muito importante, perícia técnica, exame de balística, exame do Instituto Médico Legal, e pode ter recursos na Câmara ou ou seja, tem que cumprir o rito. Tem que cumprir o rito e aguardar o prazo para estar pronto o processo. Desembargador, obrigado pela uma honra. Satisfação imensa. Para vocês de casa que nos assistiram, olha só que tema bacana. Eu agradeço a todos pela audiência, pelo carinho. Um beijo imenso, fiquem com Deus no coração e até amanhã.